E aí, meus queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? E nesse retorno aí estejam com vontade, com força para a gente continuar aprendendo o máximo que der, beleza? O Prof conta com esse foco de vocês aí, sabemos o quanto é complicado, já falamos isso muitas vezes, né? Mas é um ano atípico e a gente vai ter de aproveitar o melhor, né? Vocês estão indo para o ensino médio ano que vem, a gente já está chegando aí, ó, na metade do ano. Agora, né, vamos iniciar a segunda metade do ano, então não tem mais como perder tempo, tá, galera? Foco, força, vamos aprender e vamos lá que vai dar tudo certo. Tudo bem? Prof. conta com o foco de vocês, ok? Joia! Galera, nessas primeiras aulas que nós estamos voltando, né, pós-recesso aí, o prof, antes de começar a matéria nova, vai dar uma lembrada com vocês em algumas coisas importantes, tá bom? Porque a gente sabe, né, que 2 semanas ali em casa, e já dá para esquecer um pouquinho, né? Já dá para começar a pensar ali em outras coisas. Parece que foi há 3 meses de férias, né, galera? Mas a gente não pode deixar isso se perder, né? O que já foi aprendido, a gente precisa manter. Então, vamos focar aí nessa revisão para a gente lembrar algumas coisas importantes, tá bom? E aí sim a gente conseguir continuar. Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos lá, galera. Gente, nós estamos aprendendo as orações subordinadas adjetivas, certo? Nós estamos aprendendo as orações subordinadas adjetivas. Como o nome bem diz, galera, elas funcionam como adjetivos, ou seja, elas qualificam algo. Certo? Elas qualificam algo. E uma característica muito importante, né, das orações subordinadas adjetivas que a gente precisa lembrar é que elas são introduzidas por pronomes relativos, certo? Então elas possuem, né, pronomes relativos. Esses pronomes, eles servem para você não repetir o termo anterior, né? A gente sabe que a oração subordinada, ela depende da outra oração, né, da oração principal para ter sentido, certo? E a união entre a oração subordinada adjetiva e a oração principal é feita, né, por meio desses pronomes relativos. E essa união se dá porque o pronome relativo retoma um termo da oração principal, né, para você não repetir esse termo. Tudo bem? Os principais pronomes relativos, galera, são o que, o qual. E aí, galera, quando pensar em o qual, pense em a qual, os quais, as quais, certo? Quem, cujo e onde. Certo? Esses são os principais pronomes relativos, que, o qual e seu feminino, seus plurais, quem, cujo e onde. Tudo bem? Essas palavrinhas retomam termos da oração principal e fazem a união entre a oração subordinada e a principal. Tudo bem? Lembraram? Então vamos ver um exemplo. Galerinha, olha lá o exemplo que nós temos aqui. Os alunos que não entregaram os trabalhos devem encontrar o diretor. Aqui nós temos duas orações, né? Vamos analisar o período composto inteiro. Nós temos duas orações. Por quê? A gente tem o verbo entregaram, certo? E nós temos uma locução verbal devem encontrar. Beleza? Então, nós temos um verbo aqui e uma locução verbal que mostra pra gente que aí uma outra oração. Tudo bem? Beleza. A oração principal é esta aqui em preto, ó. Os alunos devem encontrar o diretor.
começa aqui, né? E ela continua aqui embaixo. Como o prof já falou para vocês, é muito comum nas orações subordinadas adjetivas que a oração adjetiva ela apareça no meio da oração principal, tá? Ela apareça ali intercalada. Isso é muito possível, tá bom? Acontece várias vezes. Beleza. Galera, esta oração principal, os alunos devem encontrar o diretor, ela aparentemente tem uma certa independência, né? Você poderia usar essa frase sozinha, né? Você poderia falar os alunos devem encontrar o diretor e teria sentido completo, certo? Porém, a outra frase, que é esta em vermelho aqui, que não entregaram os trabalhos, esta outra frase aqui, que tem dois grifos em vermelho, ela, desculpa, não pode ser usada sozinho. Né? Sozinha, eu posso chegar para alguém e falar assim, que não entregaram os trabalhos e sair correndo? Não, né? Esta oração não tem sentido sozinha, ela depende da outra, por isso que ela é oração subordinada, certo? Beleza. Tá, aí eu pergunto para vocês, são todos os alunos que devem encontrar o diretor ou apenas alguns? Quem que deve encontrar o diretor? Apenas os alunos que não entregaram os trabalhos, certo? Certo, né, Digão? Digão, como é que eu tenho certeza disso? Primeiro porque não tem vírgulas aqui, né? Quando a gente tem ausência de vírgulas, a gente tem uma oração restritiva, aquela que restringe o sentido da palavra anterior. Então, isso quer dizer que eu tenho um monte de aluno, mas apenas aqueles alunos que não entregaram o trabalho devem encontrar o diretor. Aqueles que entregaram estão safe, estão de boa, certo? Beleza? Então, esta aqui em vermelho é a oração subordinada. Adjetiva restritiva. Certo? Ela é restritiva porque não há vírgulas. Beleza? Se houvesse as vírgulas, aí ela seria explicativa. Aí o sentido seria outro, tá bom? Aí eu estaria falando de todos os alunos, eu estaria falando que todos os alunos deveriam encontrar o diretor porque todos eles não entregaram o trabalho. Tudo bem? Isso só por conta das vírgulas. Mas como eu não usei, a minha ideia é restringir. Tá, Gigão, mas você falou que são orações subordinadas adjetivas. Se elas são adjetivas, elas devem qualificar alguém. Sim, galerinha, essa ação aqui, ó, de não entregar os trabalhos, qualifica, né? Essa ação qualifica, caracteriza os alunos, não é? De quem eu estou falando. Qual é a característica desses alunos? Se eu te perguntar assim, de quais alunos que eu estou falando? Qual é a característica deles? Aqueles que não fazem trabalho, né? Aqueles que não entregaram os trabalhos. Então, de certo modo, esta oração caracteriza o termo que ela retoma, certo? Caracteriza alunos, tudo bem? Por isso que é uma oração adjetiva, certo? Joia? Anotado aí no seu caderno, a revisão? Tudo anotado, hein, galera? O que for passado aqui precisa estar aí, beleza? Continuando. Outra coisa que a gente aprendeu, galera, né, sobre as orações adjetivas, é que o pronome relativo retoma um termo, e esse pronome relativo, que, o qual, cujo, onde, ele assume, né, uma função sintática, certo? Ele assume a função sintática do termo que ele assume, certo? Que ele assume, que ele está no lugar, certo? A que ele se relaciona, a que ele se refere. Tudo bem? O que é função sintática mesmo? Se é sujeito, objeto, adjunto, lembra disso? Que a gente já aprendeu umas 4 vezes? Lembram? Beleza. O pronome relativo, esse que, o qual, o cujo, pode não, né? Ele tem uma dessas funções. E para a gente encontrar essas funções, a gente precisa saber qual é o termo que ele se refere, certo? Então vamos ver um exemplo.
Olha lá. A escola onde estudei está impecável. Digão, por que isso é um período composto? Porque tem mais de uma oração. Como é que você sabe? Contem os verbos, certo? Então, a gente tem aqui o estudei e nós temos aqui o está. Então, nós temos dois verbos, temos duas orações. Beleza. Galera, essas duas orações aqui, elas estão unidas, certo? E essa união é feita por um pronome relativo. O onde ele é um pronome relativo que retoma lugar, certo? Ele retoma lugar. Então, o onde está retomando escola, certo? Se ele está retomando escola, isso quer dizer que eu posso colocar escola no lugar de onde? Não posso. Ah, Digão, mas assim fica tão melhor, né? Colocar a escola estudei, a escola está impecável. Colocar a escola duas vezes seria ruim, não seria? Para que isso não aconteça, para a gente não colocar duas vezes a palavra escola, o que a gente faz? A gente usa o onde, certo? É para isso que serve o pronome relativo, tá? Beleza, para retomar um termo para você não repetir, certo? Digam, eu não estou entendendo ainda o que é esse repetir. Ficaria, se eu quisesse colocar de outra forma essas duas frases que estão unidas aqui, elas ficariam assim, ó. Eu poderia escrever este período composto aqui em dois períodos separados. Estudei na escola, a escola está impecável. O que a gente está repetindo aqui? Isso aqui, não é? A escola, né? A escola está sendo repetitiva. Não ficaria estranho falar assim? Eu estudei na escola, a escola está impecável. O que a gente faz no dia a dia? A gente bota um quê? Eu estudei na escola que está impecável, né? Só que o onde também serve, da mesma forma que o que, ele também serve para retomar, principalmente quando é lugar, né? O onde serve para retomar lugar, certo? Então, o prof usou o onde aqui, ó, para retomar a escola, para não falar duas vezes, para não escrever duas vezes a escola, entendeu? Para isso que serve um pronome relativo. Beleza. Digão, se o pronome relativo ele serve para repetir, para não repetir o termo que veio antes, para retomar, né, o termo que veio antes para não repetir, isso quer dizer que eu posso colocar esse termo no lugar, né? E aí, galerinha, ficaria assim, ó. Se eu colocasse escola aqui, ficaria escola estudei. Ficaria estranho, não ficaria? Ficaria uma frase estranha. Como que seria melhor? Assim, não é? Se eu escrevesse dessa forma aqui, ó, mudasse a ordem, estudei na escola, né? Ficaria bem melhor, certo? Beleza, então vamos analisar essa. Ok. Se você analisar esta frase, qual que é o sujeito? Sujeito oculto, eu, né? Sujeito oculto, eu estudei. Como é que você sabe disso? Pela desinência verbal, né? Aí você sabe que eu é a única possibilidade de sujeito para essa ação. Tudo bem? Ok. O verbo estudar, ele é um verbo intransitivo. Ele é um verbo que não pede complemento. Eu posso falar eu estudo, eu estudava, eu estudei, certo? Eu posso parar no verbo. Ele é um verbo que não pede complemento, certo? Ok. O que é na escola? Na escola é para indicar o que para mim? O que ele mostra para mim? Lugar, não é? Então isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Joia. Então, se na escola é o lugar onde eu estudei, é um adjunto adverbial de lugar. O onde está retomando a escola, qual vai ser a função sintática do onde? Vai ser a mesma função sintática da escola, certo? Então, se eu estudei na escola, o adjunto adverbial de lugar é escola, o onde está retomando escola, então o onde também é o adjunto adverbial de lugar, tá? Se escola é um adjunto adverbial, então o onde, que está retomando a escola, também é um adjunto adverbial. Galera, não é uma fórmula matemática, tá bom? Não é uma planilha aí para você encontrar, né? Junta isso, faz vezes aquilo. Na verdade, é uma análise mesmo, né? Você tem de pensar em tudo isso. Digão, tem como facilitar? Tem, galera. Se for o onde, ele sempre é adjunto adverbial.
Ah, então eu nem precisava pensar em tudo isso? Eu quero que você entenda. Por quê? Tá bom? Quando é o onde retomando algo, ele sempre é adjunto adverbial, tá? O mais difícil, galera, é quando é o que. Porque o que ele pode ser coisas diferentes, certo? Mas o onde é sossegado, né? Então, se tiver o onde retomando um lugar, o onde também é adjunto adverbial de lugar. Show? Então tá bom. Mais um exemplo. Olha lá, mais um. Os meus amigos que moram aqui virão à festa. Galera, isso que está em vermelho é a oração principal, né? Os meus amigos virão à festa. Mas são quaisquer? São quaisquer amigos? Ou são alguns específicos? Eu tenho um monte de amigo. Mas quem que vai vir à festa? Que moram aqui, tá? Os que moram em outros lugares, que moram em outras cidades, não virão, certo? Tudo bem? Ok. Então, esse que moram aqui caracteriza os amigos, de certo modo, não é? Eu tô falando de qualquer amigo? Não. Qual que é a qualidade dos amigos que vão vir à festa? Os que moram aqui, certo? Eu caracterizo quem são esses amigos, então é uma oração adjetiva. Show? Show. A gente já sabe que o pronome relativo, ele retoma o termo anterior para não repetir, certo? Então, se eu quiser pegar amigos e colocar aqui, ó, no lugar do quê? Colocar amigos aqui. Eu posso, certo? Se eu fizer isso, como é que fica a frase? Se eu colocar amigos no lugar do quê? Fica amigos moram aqui. Beleza? Galera, se eu analisar esta frase, amigos é o quê? Sintaticamente. É o sujeito, é o verbo, é o objeto, é o quê? Hein? Amigos moram aqui. Moram é o verbo. Aqui é o lugar. Então, o que é isso aqui? Sujeito, não é? Joia. Se amigos é o sujeito, e o que está no lugar de amigos, então o que também é sujeito. Certo? Para você saber reconhecer a função sintática do que ou de qualquer outro pronome relativo, é só você pegar o termo que veio antes dele, colocar no lugar dele, certo? Você colocou no lugar, ó, tá vendo que amigos está bem no lugar do que aqui? Você colocou amigos no lugar, aí você acha a função sintática desta palavra que você colocou no lugar. A função desta palavra vai ser a mesma função do que, já que o que está retomando esta palavra. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, se amigos é sujeito, o que está retomando amigos também é sujeito. Show? Beleza. E aí, galera, só para a gente encerrar essa revisãozinha, o prof já falou um pouquinho com vocês sobre as orações reduzidas, certo? E aí, para a gente fazer alguns exercícios, eu vou retomar com vocês um pouquinho sobre isso também, tá bom? Galera, as orações reduzidas, né, as orações reduzidas, elas não possuem o pronome relativo, então a gente retira o pronome relativo. Sem pronome relativo, certo? E o verbo vai estar em uma de suas formas nominais.
o verbo vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Infinitivo, gerúndio ou particípio, beleza? Sem pronome relativo, sem que, onde, cujo, beleza? E o verbo tem de estar numa dessas situações aqui, certo? O que é infinitivo mesmo? Terminado em R, né? Ar, ir. Gerúndio, terminado em NDO, fazendo, cantando, comendo, andando. E particípio, ado, ido, além dos irregulares, né? Mais irregulares. Quais são os irregulares, Digão? Aqueles que não têm terminação em ado ou ido, né? Eu não posso falar a porta estava abrida. É aberta, né? Eu não posso falar eu tinha fazido. É feito, tá? Então essas palavras que não têm ação acabada aqui, né? Então elas são irregulares. Tudo bem? Infinitivo, da forma como a gente encontra no dicionário. Cantar, falar, ir, comer, fazer. Gerúndio, uma ação que dura um tempo. Fazendo, cantando, dirigindo, comendo, dormindo. Certo? E participe uma ação acabada. Terminada, finalizada. Tudo bem? Feita. Joia? Ok. Tudo bem? Vamos ver um exemplinho. Se o prof estiver passando muito rápido, galera, vocês... É porque eu estou revisando, só vocês já têm isso, tá bom? Vocês voltem na aula, tá bom? Vai no YouTube, professor de redação, ou no plural. Voltem à aula e assistam novamente. Anotem, tá bom? No seu estudo da tarde, né? Lembra da rotininha de estudos? Você assiste a aula de manhã, à tarde você revisa o que você viu. A hora que você for revisar, fazer trabalho, fazer atividade, volta lá na aula e copia, tá bom? Se perdeu alguma coisa. Ok? Vamos ver um exemplo, então. Olha lá o exemplo. Os caminhoneiros que saíram da greve tiveram um aumento de salário. Galera, a oração principal é: os caminhoneiros tiveram um aumento de salário. Mas foram quaisquer caminhoneiros ou foram apenas alguns? Foram apenas aqueles que saíram da greve. Nós temos aqui uma oração adjetiva restritiva. Belezinha? Ok. Digão, então isso quer dizer que o que está retomando caminhoneiros? Isso, eu posso colocar caminhoneiros no lugar? Isso, aí ficaria caminhoneiros saíram da greve. Caminhoneiros seria sujeito, o que tem a função de sujeito. Belezinha? Ok. Então eu já sei que isso aqui é a oração principal, já sei que essa é adjetiva, já sei que é restritiva porque não tem vírgula. Isso quer dizer que tem um monte de caminhoneiro, mas somente aqueles que saíram da greve tiveram aumento de salário, os outros não. Os que continuaram em greve mantiveram seu salário, certo? Ok. Galera, o que seria até meio controverso, mas enfim. Galera, aqui nós temos uma oração desenvolvida. Por que ela é desenvolvida? Porque ela tem pronome relativo e o verbo está conjugado, certo? Para a terceira pessoa. Saíram. Eles saíram. Certo? Mas se eu quiser reescrever esta frase, tirando o que e colocando este verbo aqui em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, aí eu consigo, né, reduzir um pouquinho, tá? Então vamos tentar reduzir essa daí.
Beleza? O que aconteceu aqui, galera? A oração principal, ela se manteve. Ela tá igualzinha. A diferença foi que o prof tirou o que, tá vendo? Ó, não tem o que aqui. A gente reduz, por isso que ela chama reduzida, certo? E o verbo, né, que saíram, estava conjugado, a gente colocou aqui numa forma nominal, nesse caso no gerúndio, tá? Então, os caminhoneiros saindo da greve tiveram um aumento de salário. É a mesma coisa, eu estou dizendo exatamente o que tinha na frase anterior. A diferença é que aqui não tem o pronome relativo e o verbo está no gerúndio. Eu escolhi o gerúndio para reduzir aqui. Tudo bem? Esta aqui desenvolvida, esta aqui reduzida. Tudo bem? Joia? Belezinha? Galera, espero que esteja ficando um pouquinho mais claro para vocês. Se vocês não conseguiram lembrar ainda assim de alguma coisa, tiver com alguma dúvida, procura o prof, tá? Chama no WhatsApp, pergunta, tá? Não fiquem com dúvidas. E essa matéria é extremamente importante, né? A matéria do 9º ano de português, você vai ver no ensino médio novamente, você carrega nesta matéria. Então é muito importante que vocês aprendam essa base agora para ter facilidade depois. Tudo bem? Qualquer coisa chama o prof. Espero que vocês continuem focados, com força, com vontade, vai dar tudo certo. Até a próxima. Tchau, um beijo, até mais.